Vocês me falam, eu vou deixar a planilha aqui do chat do lado. Então, na última aula a gente começou já a falar sobre diversidade, né, e atividades microbianas. Então, tem uma parte do vídeo que eu já coloquei no mudo. Deixa ele terminar de rodar aqui. Acho que a gente está gravando. Eu falei sobre diversidade biológica, variabilidade, a importância, os 3 tipos de diversidade. A gente fez uma conotação com o trabalho que eu passei para vocês, que era em 7 pessoas, né, gente? Eu tenho que colocar, vou colocar um modelo lá do relatório. O relatório do Pitfall era de 7, né? Foi de 7 pessoas que eu coloquei, não? Ou de 5 também? Vocês lembram? Foi 7. Eu Foi acho que 7, foi né? 7 pessoas. Tá. E aí depois eu vou também vou anotar aqui quais são as equipes desse trabalho aqui, para saber como é que vai conduzir. Daí depois eu vou colocar o resultado da armadilha que eu coloquei, vou explicar mais ou menos a forma de avaliação dentro do módulo 3. Então, falei sobre isso, diversidades alfa, gama e beta, tentando traçar um paralelo com o experimento do Pitfall. Falei sobre abundância, diversidade, a questão de heterogeneidade, né, entre organismos, né. E aí, esse aqui, nós paramos exatamente nesse slide, em que eu falava para vocês que o gênero Bacillus, ele é um gênero de uma bactéria, que é Bacilliforme, que ela por si só poderia remeter uma ideia de que ela não teria tanta diversidade funcional no ambiente, no ecossistema, né, no solo. Mas, por exemplo, as diferentes espécies que nós temos, elas têm uma diversidade muito grande. É um exemplo para vocês observarem que a diversidade ela pode estar dentro do mesmo gênero do organismo, ou até mesmo, não é só diferenças entre gêneros ou espécies de organismos que existam, né, micro-organismo ou macro-organismo. Então, uma prova disso é o caso do Bacillus polymixa, que é responsável pela fixação de nitrogênio. O Bacillus thuringiensis, né, que é o caso das bactérias que tem ação inseticida, né, a história que a gente falou sobre transgenia, né, de proteína que causa a morte, né, de lagartas que se alimentam de milho transgênico, de plantas transformadas para a expressão dessa proteína BT, né, no tecido. Aqui o Bacillus anthrax, que é um famoso patógeno de animais, e aí eu chamo a atenção para vocês daquele vídeo do Louis Pasteur, acho que vocês não assistiram, mas quando se vê a biografia de Louis Pasteur, vocês vão ver lá o caso das ovelhas, né, próximo da França, em que os animais, as ovelhas, elas morriam porque a pastagem estava contaminada por esse Bacillus anthrax. O Bacillus cereus, que é um solubilizador de fosfato, o exemplo que eu falei para vocês, é uma bactéria que permite essa disponibilização do fósforo para as plantas. Então, ter essa bactéria vai auxiliar nessa questão da disponibilidade de um nutriente tão essencial e absorvido em grande quantidade pelos vegetais, tá? E aqui o Bacillus subtilis, né, que também é um outro exemplo de bactéria usada para controle biológico, né, e também tem uma ação inseticida, uma outra espécie, né, com diversidade microbiana. Então, as bactérias, por si só, elas, né, podem ser em formato de cocos, podem se agrupar e serem em formato de diplococos. Então, diplococo é um termo para se referir ao agrupamento de bactérias que são esféricas ou bactérias do tipo cocos. Streptococos são aquelas que parecem um colarzinho de pérolas, né, elas ficam interligadas entre si. Estafilococos são outros tipos de agrupamentos de bactérias em formato de cocos, em que bactérias, em que a forma da célula, né, todas as bactérias são unicelulares, né, mas elas podem agrupar, então aqui são diferentes tipos de agrupamentos. E aqui é um formato de uva. As bactérias flageladas, né,
pode ter diferentes categorizações, classificações, devido ao posicionamento dos flagelos ao redor dessa célula baciliforme. Uma outra forma, então a primeira forma é esférica, a segunda forma é baciliforme, outra forma é espirilo, né, em formato de espiral, né, lembrem do o agente causal do enfesamento pálido e vermelho do milho, é uma bactéria espiralada, né, que vai ficar ocupando o vaso condutor, né, do milho. E aí os vibriões, que têm um formato de salsicha curvada, então esses seriam os 4 tipos de morfologia. Esses aqui são agrupamentos de um mesmo tipo de padrão morfológico de célula bacteriana. Ah, professor, eu não posso ter uma bactéria que é 2, né, baciliformes agrupadas? Pode ter também. Ou as bactérias baciliformes formando streptobacilos, né? Streptobacilos seriam bactérias, agrupamento de bactérias baciliformes que ficam agrupadas, né, lado a lado, formando quase como um colarzinho de pérolas, né? Então, diplobacilos também você pode encontrar, e aqui estafilobacilos também vocês podem encontrar, tá? Ó, esporas de bactérias seriam esporos de resistência, né? Endósporos também são chamados, e aqui os bacilos propriamente dito. Seriam as diferenças morfológicas que nós temos das bactérias. Então, a gente sabe que, quando a gente fala dos serviços ecossistêmicos desempenhados pela diversidade microbiana, a polinização, né, pelos micro-organismos, pelos insetos, vocês têm uma faixa aqui de 12% de importância no ecossistema, no ambiente, né, dentro do bioma, que a gente chama, e as suas fitofisionomias, que a gente já falou na aula passada, no bioma cerrado, é a fitofisionomia cerradão, campo sujo, veredas, né, que tem aquelas palmeiras típicas nas regiões mais alagadas, né, de planícies mais declivosas, né, dentro do cerrado. A outra função, que é a questão de fornecimento de alimento para fungos, invertebrados. Agentes de biocontrole, né, agentes simbiontes e predadores, seria 10%, né, desses serviços que são desempenhados por micro-organismos do solo. Alguns micro-organismos do solo aqui, fazendo isso aqui, esse gráfico de pizza é uma generalização, né? Então, a detoxificação de compostos xenobiontes que são lançados pelo homem por fertilizantes químicos, por compostos nocivos, né, a toda essa diversidade, você tem algumas categorias de micro-organismos que fazem essa degradação desses compostos que são prejudiciais, que degradam esse solo. Outro serviço, né, é a ciclagem de nitrogênio, fixação de nitrogênio, a gente já falou um pouco que alguns micro-organismos fazem, o caso da amonificação, né, da nitrificação e a desnitrificação, né, que é a liberação desse nitrogênio para a atmosfera de novo. Então, 6% de função. E aqui a pedogênese, que é a formação dos solos, né, 2%, bioturbação, que sofre a atividade dos micro-organismos, e aqui as biotas benéficas, né, que são utilizadas, as fontes de genes, em que a gente utiliza para que esse micro-organismo produza compostos para atender os interesses humanos, né, igual a agricultura. A agricultura, ela surgiu, esses dias eu remodelei a aula de introdução sobre a agricultura, e eu coloquei lá que uma fase da pré-história, a segunda etapa, as pessoas, elas desenvolveram a agricultura, e ela desenvolveu a partir desse processo de domesticação, onde uma planta que era selvagem, ela foi domesticada. O que é domesticar? É você conduzir, empregar uma série de técnicas para que a planta satisfaça o interesse do homem. O melhoramento de plantas, você manipula, você cruza plantas estrategicamente para que a partir dos parentais, os seus F1s, os seus filhos, né, os seus descendentes, eles satisfaçam o interesse agrícola. E aquela planta que melhor satisfaça o interesse, a gente lança como uma cultivar. Então, da mesma forma, a gente vê na medicina, na saúde,
na agricultura, na pecuária, você tem o uso de micro-organismos, seleciona micro-organismos desse ambiente, uma quantidade imensa, para satisfazer uma necessidade, satisfazer um problema, resolver um obstáculo que o homem tem na sua sobrevivência, né, na manutenção da sua vida, né? E aqui a grande parcela desse gráfico de pizza, e quando a gente fala desses serviços, é a história da ciclagem da matéria orgânica, né, que são os engenheiros dos solos, as bactérias e fungos que são decompositores desse resíduo e produzem esse material orgânico. Então, aqui é o material orgânico, o humus, né, os diferentes, e aí nesse humus você vai ter diferentes categorias, né, se você for fazer uma compostagem, ele tem, por regra, proporções quase que similares, equilibradas, né, em camadas de material com alta relação CN, com baixa relação CN, mas também você pode ter esses processos ocorrendo de uma maneira fora desse padrão da técnica de compostagem. É você pegar estrumes de animais e deixar eles decomporem à medida que vai passando o tempo, durante um período. E no momento que ele decompõe, um produto final é esse humus, que vai melhorar propriedades físicas e químicas desse solo. Então, você liberou a matéria que estava sob o processo de decomposição de bactérias, fungos, vírus, ele exportou, a partir do momento que degradou, liberou, disponibilizou o nutriente que estava dentro dessa matéria, e esse nutriente vai compor esse humus. Então, ou seja, esse humus, ele sempre vai ser rico? Não, ele vai ser dependente, então, ele vai ser rico em nutrientes, o humus, a partir do momento que o material orgânico, que foi a fonte para a produção do humus, ele era rico em nutrientes. Se o material orgânico era pobre em nutrientes, você pode fazer o que a gente chama de uma adubação organo-mineral. Então, você pode enriquecer com nutrientes esse humus e fornecer para as plantas. Então, lembrem, né, da mesma forma, o conceito de solos. Um solo rico em nutrientes, como que ele naturalmente é rico em nutrientes? A partir da sua rocha de origem. Se a sua rocha de origem ela é rica em nutrientes, então, logo, esse solo vai ser rico em nutrientes. Tá bom? Então, olha que interessante, você tem para comercializar produtos comerciais, eu deveria ter pesquisado isso, eu esqueci, mas você tem produtos em que eles fazem análise química do humus produzido, né, do composto orgânico que foi decomposto, e aí eles adicionam nutrientes nesse composto orgânico, e aí você tem lá granulados, que a gente chama de adubos organominerais, né, que é uma coisa, me parece que é algo meio recente, né, essa questão de antigamente você só tinha adubos químicos, então você tem a agricultura está passando por ela tem esse apelo pela questão de utilizar compostos orgânicos, né, e os efeitos, os inúmeros efeitos de você conduzir, de você manejar os resíduos para que eles favoreçam o processo produtivo, que a gente não perca, que a gente tenha o máximo do potencial sendo expresso com os recursos naturais que nós temos na nossa propriedade, quer seja uma pequena propriedade, quer seja uma grande propriedade, tá bom? Então, a ciclagem de nutrientes, eu acho que eu falei sobre isso na última aula, não estou lembrando desse vídeo. Então, os nutrientes vão ficar aqui disponíveis, distribuídos, e eles vão ser absorvidos por essas raízes e eles vão estar sendo expressos nessas folhas. Então, o vigor, né, o verde, a qualidade vegetativa, a qualidade, tamanho do fruto, o tamanho das sementes, o tamanho dos grãos produzidos, eles têm uma resposta. Lembra que eu falei para vocês, em primeiro lugar, uma planta não pode perder água, em segundo lugar, ficaria a questão nutricional, de elemento mais essencial, né, para uma planta se desenvolver. E durante esses processos, né, essa planta que o homem domesticou para que ela atendesse essas diferentes espécies desses recursos biológicos, esses recursos genéticos existentes no planeta, eles fossem utilizados pelo homem,
eles são o que a gente chama no ecossistema selvagem, né, os grupos produtores. Então, aqueles vegetais fotossintetizantes que estão dentro do reino plantae e aquelas algas dentro, né, do seu grupo, as algas procarióticas, as algas eucarióticas. E aí você tem micro-organismos que agem sobre essas categorias de agente, né? Os decompositores, bactérias e fungos, decompõem tanto essa matéria vegetal, esses detritos vegetais, quanto os animais mortos. E aí os diferentes grupos de animais vão formar as diferentes cadeias dentro de um ecossistema chamadas de consumidores primários. Então, você sempre pode associar de consumidores primários aqueles que se alimentam de plantas, né? Então, aqui é um lobo que vai se alimentar, né, de um coelho, de uma lebre, né? Então, ele já não é um consumidor primário, ele já está numa segunda categoria. E essas aves de rapina, que vão se alimentar, de repente, de roedores, estariam também um consumidor secundário. E assim sucessivamente. Aí você tem toda a cadeia alimentar formada que mantém organizado entre essas diferentes espécies, envolvendo plantas, envolvendo micro-organismos, envolvendo animais, o seu posicionamento e a sua categorização dentro, né, desse processo de equilíbrio que vai ocorrer dentro de um ecossistema, dentro de uma floresta. Então, se você for lembrar no ambiente de agricultura, você retira essas relações de equilíbrio entre consumidores primários, secundários e terciários. Quer um exemplo disso? Um exemplo é quando eu aplico um inseticida. Um inseticida para controlar uma praga. Eu estou conseguindo controlar a vaquinha, tá, do milho, ou qualquer outra, né, uma mosca branca, ou um ácaro. Mas da mesma forma que eu estou atingindo esse alvo nocivo, né, e principalmente quando você utiliza fungicidas muito tóxicos, eles vão atingir também os não alvos, que seriam aqueles fora da cadeia, né, aqueles que iriam se alimentar, que iriam destruir aquela praga. Então, algumas ações que a gente utiliza na agricultura são ações de desequilíbrio, são ações que desfavorecem, né, a questão dessas populações. Quando você joga um fertilizante, um herbicida, e ele mata toda a população de micro-organismos, ele é absorvido pela planta, e ele fica nesse solo, esse resíduo, ele vai ter um impacto em micro-organismos benéficos. Então, você tem alguns, um certo modo, um certo paradigma, né? Da mesma forma que você tem insumos para auxiliarem dentro do sistema de agricultura convencional, auxiliar a produzir, você também tem os efeitos de destruição e que explicam por que a agricultura é uma relação de desequilíbrio. E aí resta nos, né, técnicos, resta nos engenheiros agrônomos, estudarmos formas de você conciliar, né, todas essas relações a ponto de minimizar esse impacto sobre dessas moléculas que a gente lança sobre organismos não alvo e que são benéficos para o desenvolvimento das plantas, né? Então, às vezes, a maneira como você utiliza, né, principalmente quando você tem um apelo da sociedade por alimentos sem a presença de resíduos de agrotóxicos, então já está mais do que na hora de vocês estudarem muito durante a formação de vocês e quando vocês saírem daqui, né? Eu quero ter a sorte de ter estudantes que sejam profissionais com o mínimo de compromisso possível, de não saber sobre as diferentes questões, mas que sentar para ter a disponibilidade de sentar e estudar a respeito dessas mudanças que estão atreladas à ciência, que estão atreladas ao conhecimento, para que você consiga ser um profissional, né, que atenda os interesses máximos da comunidade, né? Não só por não uma parcela de salário que você vai ganhar no final do mês. Então, a gente sabe que se a gente, eu vejo sempre alunos falando levantando bandeira sobre agricultura, mas levantam bandeira sobre agricultura, mas eu vejo aqui como aluno, para mim é uma vergonha.
ou que só quer saber de beber, de cachaça, de não sei o quê, e fala de agricultura e vomita a agricultura que é não sei o quê, a favor do agronegócio, mas qual é o tipo de contribuição? Pelo menos que seja na sua formação. Contribua na sua formação sendo um engenheiro agrônomo mais profundo, mais completo, e não um monte de engenheiro agrônomo meia-boca, raso, que a gente encontra por aí. Não disponível, ou seja, que pegam, que são em que meia dúzia de palavras de um larápio aí que a gente vê, né, não é nem uma fonte confiável de informação. Vê aí um doido qualquer que fala, né, numa internet da vida, no Instagram da vida, e cai facilmente naquelas palavras, sem questionar, né, sem o mínimo, né, de pensamento crítico sobre isso, de levantar essa bandeira veementemente. Não precisa falar para ninguém, não precisa publicar para ninguém, não precisa filmar, nada disso. Mas faça a sua parte como estudante, sendo verdadeiramente estudante, engajado, comprometido, para que as pessoas... Não é você que vai dizer que você defende a agricultura, é a sociedade que vai achar que você defende a agricultura pelo conjunto da sua obra, pelos seus atos, pela sua atitude, pela sua contribuição, pelo seu trabalho, tá? Acima de tudo, é isso que vocês têm que refletir. Outros exemplos de atividades microbianas que vocês vão ter: a história dos compostos complexos, que a gente já falou, contribuem para a agregação do solo, areia, silt e argila, e aí é a história da água, né, para interagir com as hifas de fungos, e essas conexões entre esses componentes, lembrando que areia, silt e argila, eles são a maior parte do que a gente tem desse solo, mas tem outras frações que vão estar comunicando entre si, e isso vai ser importante para formar a agregação, né, e que isso é tão importante para os processos de absorção, de desenvolvimento, né, de conexão, de interação microbiana nos solos. Aqui, eu acho que eu já falei nesse slide aqui também, né, então os diferentes gêneros de bactérias e o exemplo, né, de bactérias e... Desligar aqui o celular. A decomposição de compostos estranhos. Lembra que eu falei para vocês? Resíduos de agrotóxicos, resíduos de fertilizantes químicos, né, ou até mesmo outras categorias de compostos xenobiontes. Vocês têm bactérias que vocês podem incorporar nesses solos degradados, e elas podem quebrar. Quando falo degradação, significam bactérias que possuem enzimas capazes de transformar essas moléculas que são nocivas à grande maioria da população, e, consequentemente, restaurar essas relações ecológicas que eu mostrei anteriormente de equilíbrio entre esses seres, tá? E aí, aqui eu coloquei de técnicas de biorremediação que vocês podem ter: a bioaumentação, você pode estimular o aumento da população desses grupos de bactérias que vão degradar os compostos que são xenobiontes. Atenuação natural, então você vai fazer com que produza algumas enzimas, algumas bactérias produzam algumas enzimas que reduzam o impacto provocado pelo composto xenobionte. O terceiro, eu já falei, não sei se eu conversei com vocês, a bioventilação, a história de injeção. Existem equipamentos em que eles injetam oxigênio dentro do solo. Lembrem, né? A grande maioria dos micro-organismos que degradam matéria orgânica são aeróbicos. Se eu tenho um solo muito compactado, ou se eu tenho um solo com grande quantidade de poluentes, né? Os compostos xenobiontes, em outras palavras, seriam compostos poluentes. Você favoreceria essas populações desses micro-organismos benéficos e, consequentemente, ocorreria transformação. A história dos bioreatores está sendo muito utilizada com relação à história. Você tem, na pecuária, você tem resíduos de animais, né, de bovinos, de equinos, de aves, e a questão de transformação disso, né? Você pode criar bioreatores para a produção de energia, né? Transformação dessa grande quantidade de resíduos, ou até mesmo, às vezes, a água contaminada, você pode transformar essa água pela atividade microbiana. E aí você pode produzir energia elétrica, você pode produzir biofertilizantes, né?
sólidos ou líquidos, né? E reutilizar esses biofertilizantes aplicando na agricultura, tá? E assim por diante, a história da compostagem, land farming, a bioestimulação, história de disponibilização de nutrientes, são todas técnicas de biorremediação atrelada a essa ação provocada por micro-organismos, tá? Então, agora, outra função, que a história que a gente tá falando para vocês, que às vezes você aplica um fungicida, e esse fungicida destrói aqui, ó, fungos que são agentes de controle biológico sobre pragas e doenças. Então, eu tenho aqui mosca branca, algumas lagartas, alguns besouros, e o fungicida, quando ele não atinge o alvo, né, quando você não pensa no sistema químico de controle, não estou querendo colocar, porque na verdade isso é uma escolha de vocês, porque na verdade eu penso, né, se eu tivesse no lugar de vocês, na questão da visão racional do uso de produtos e como que essa questão da agricultura convencional está estabelecida, como eu posso exprimir o máximo de potencial, olhando para a questão da agricultura como um agronegócio de verdade, não só como um nome bonitinho. Então, agronegócio é um negócio de agricultura, em que se você atinge o algo que seria benéfico, se você aplica um produto que vai matar esse fungo, e esse fungo ia matar uma praga, então eu posso repensar esse sistema, né, ou então aplicar como conduzir, como utilizar o meu armamento químico para reduzir esse impacto e eu conseguir tirar uma vantagem, né, está falando de vantagem econômica do sistema produtivo, para que dentro desses diferentes sistemas que envolvem a produção, eu consiga reduzir esse impacto. É disso que a gente está falando, não estou falando de catequizá-los com relação a uma forma de pensar, mas sim que vocês consigam, como um trabalho de engenharia, pensar essas formas que nós temos de manejo, de plantio, né? Como fazer um plantio bem feito, como conduzir, como implementar práticas culturais bem feitas, como realizar uma proteção de plantas bem feita e como fazer uma colheita, um beneficiamento bem feito. Né? Eu percebo que, às vezes, alguns profissionais, eles sabem muito bem de uma determinada área, né? Mas a gente precisa pensar sobre um profissional completo, um profissional, um agrônomo. Vocês, eu espero que nas suas férias estejam em fazendas, estejam em centros de pesquisa, estejam sempre se capacitando cada vez mais e tendo ânsia para serem melhores profissionalmente, tendo experiências, né, irem em busca dessas experiências que às vezes a pandemia não está permitindo, às vezes nós, professores, não estamos por completo tentando incorporar essas experiências. A gente está colocando aqui ideias técnicas e tentando enquadrá-los tecnicamente para o processo de formação como agrônomos, né, de cada um de vocês, tá? Então, aqui são alguns exemplos de atividades microbianas, onde você tem fungos. Tem bactérias, professor? Também tem bactérias. Existem fungos que atacam outros fungos? Sim, existem bactérias também, por exemplo, em nematóides, né, existem bactérias Pasteura semipenetrans, né, ó, o próprio nome dela está falando, ela penetra na cutícula do nematóide e mata o nematóide fitopatogênico. Então, você tem essas interações que são frutos daquela ilustração que eu falei de equilíbrio, de níveis de consumidores primários, secundários, terciários, né, em que no momento que o homem interfere na natureza, ele vai interferir nesses níveis de relação entre os representantes dessas cadeias tróficas. E isso vai fazer com que haja um desequilíbrio, e, havendo desequilíbrio, você vai ter uma consequência prejudicial para a produção. Então, aqui eu dei um exemplo para vocês, esse Ecotrish e tricodermia eu tenho aqui no laboratório. Você sabe que esse aqui é uma placa, né, de tricoderma, que é um fungo bastante famoso, em que o homem, né, se ele é comercializado nessas formas, né, se você vai lá no Agrofit é o local onde você faz a recomendação de inseticida, fungicida e herbicida.
Então, além de uma molécula química para ser utilizada na agricultura, hoje você também tem extrato de planta que veiculado de uma maneira comercial para ser comercializado, e você tem fungos, né? Então, isso aqui é um ingrediente ativo. Se você for olhar aqui a composição, é tricoderma, né? Tricoderma rasiano, tanto o Ecotrich quanto o tricodermil é um fungo, né? Que é uma coisa que na década de 90 não tinha para comercializar. Por que não tinha? Porque a ciência avançou, a pesquisa avançou, conseguiram comprovar através de testes in vitro, em laboratório, e testes em campo, a eficácia do uso desse agente de controle biológico, que é o tricoderma. Então, geralmente, ele é esverdeado, a cauda vai ser esverdeada. E é muito comum vocês encontrarem esse fungo. Vocês, com certeza, já viram esse fungo, só não deram nome aos bois. Ele é muito popular, muito comum. E aí, essas duas marcas encontraram um isolado que era muito bom. Eu, aqui no laboratório, uma vez eu fiz um screening, é um trabalho com um aluno, peguei de várias fontes de tricoderma. E aí, inclusive, tinha até tricoderma transformado geneticamente. E aí, um dos tricoderma, olha que interessante, eu dei uma aula prática com uma turma de micro, que eu peguei um cão e a prática era passar o suave na anca do boi, né, na cadeira do boi, e aí eu risquei na placa e cresceu o tricoderma. Eu vou guardar esse tricoderma. E aí eu comecei a misturar esse tricoderma com os tricodermas de origem de planta. E esse tricoderma, de todos os testes que eu fiz, de resistência à concentração salina, resistência a sorbitol, testes in vitro, ele sempre se destacou como um tricoderma melhor. Então, no teste in vitro, um tricoderma que eu achei epifítico, era epidêmico, né, sobre a minha cachorra que tinha, né, que tinha ele. Eu encontrei esse tricoderma e em vários testes que eu fui fazer, até TCCs, trabalhos de alunos, ele era um tricoderma bastante se destacava nos testes. Então é mais ou menos isso, é um afunilamento. Você procura um monte e aí as empresas depois vão fazendo testes in vitro, selecionam o melhor e depois aplicam esse melhor isolado a campo, e aí esse isolado a campo vai compor um portfólio da empresa. O Ecotrich se você reparar, todo produto biológico é um isolado número tal, que ele patenteou. E aí, se alguém, para você não correr o risco de alguém comercializar algo que é seu, né? Então, geneticamente, provavelmente tem informação e já foi cadastrado. E aí, se eu, por exemplo, professor, eu posso pegar esse tricodermil, multiplicar, criar uma empresa desse cara que isolou? Não posso fazer isso, né? Porque esse isolado, ele foi patenteado. Tá? O nemate também agora é um outro tipo, agora se aqui era tricoderma, que era usado para controle biológico, você tem o nemate, que é o Paesolomyces liliaceus também, né, alguns de vocês trabalham com nematóide, provavelmente vocês vão ver lá a aplicação do uso disso aqui para controle de nematóides. Sempre se fala em cultivo extensivo, né, a questão do controle biológico de plantas, né, controle de pragas e doenças, esse fungo aqui é utilizado para controle de nematóides, além de outras aplicabilidades. A questão fungo precisa de uma condição edafoclimática, umidade e temperatura adequada. O que acontece numa planta? Vamos imaginar numa planta, num solo. Então, ela tem o sistema radicular e tem a parte aérea. Então, a parte das folhas, ela sempre fica suscetível a uma condição edafoclimática muito variável, uma variação climática muito grande. Então, de dia é muito quente, de noite é muito frio, tem umidade, não tem umidade, é uma sazonalidade, uma variabilidade muito grande. Já no sistema radicular, a planta cresce, ela sombreia, vai criar um microclima, e ali nesse sistema radicular você vai ter uma condição mais favorável de condições. É claro, você precisa dar essa condição favorável, que envolve temperatura, umidade e todas as questões que a gente chama de edafoclimáticas. Durante esse processo de desenvolvimento do sistema de controle biológico de pragas e doenças, vocês vão verificar que, vamos imaginar, eu tenho 5 propágulos, vamos imaginar 50 propágulos de um determinado nematóide por metro quadrado.
Então, o que aconteceu? Então, eles começaram a pensar, então tem 50, então eu vou dar um jeito de incorporar, igual o NEMAT, tá? O próprio nome do comercial do produto, ele diz respeito a isso. Então eu vou dar um jeito de colocar, em vez de 50, eu vou colocar 200, 300. Lembra da história do equilíbrio que a gente estava falando? Então, se existisse 50 propagos de nematóide, então eu vou colocar lá um jeito de dar 200, 300, 400, uma quantidade maior de agente de controle biológico, como Paxillomyces, como Tricodermil, e dar uma condição ambiental para que ele atue, para que o fungo cresça nesse solo, já que o solo é um ambiente facilmente de multiplicação desse fungo. E aí eu vou conseguir implementar um sistema de manejo sem uma molécula química de controle. E aí você conseguiu, né, registrar um produto e comprovar a eficácia agronômica de um produto como o Tricodermil de controle biológico e o NEMAT. O que o professor está querendo falar para vocês? Que dentro do sistema solo é mais fácil você implementar um sistema de controle biológico do que o sistema da parte aérea. Por quê? Porque na parte aérea vocês podem ter uma população microbiana que fica habitando o filoplano da folha, que promova uma ação protetora, que tem uma ação multissítio. Aliás, os agentes de controle biológico são ações multissítio, né? O mecanismo de ação, eles matam de diferentes formas a célula do fitopatógeno, do patógeno. Então, você vai ter um micróbio sobre a superfície da planta, mas só que o problema é que, durante o dia, como é que fica esses dias muito quentes? Essas noites muito frias? Você dá essa condição, ou manter uma condição para esse micro-organismo ficar atuando na parte aérea, até agora, o homem não desenvolveu um sistema para que esse agente de controle biológico consiga... Você pode até ter uma ação por um período de tempo, mas o grande problema é que a parte aérea ela vai concorrer com essa questão de ambiente que vai desidratar, que vai desintegrar, que vai desfavorecer a atividade microbiana do fungo. Já que fungo, lembre lá da casa de vocês, sempre eu associo isso. Um fungo gosta muito de umidade, gosta muito de uma temperatura amena. Então, se você tem essa variação muito grande de temperatura e umidade, logo, esse agente de controle biológico você não vai conseguir modular dentro de um sistema em desequilíbrio que é a agricultura, que é essa planta que você está cultivando. Se você for analisar, por exemplo, dentro de uma floresta, a população de micro-organismos no filoplano da folha é fantástica. Por quê? Porque lá você consegue dar uma condição, de repente, de temperatura, de molhamento foliar, que é essencial para o esporo germinar. O esporo vai germinar se tiver molhamento. Lembrar que um fungo, até mesmo um fungo fitopatogênico, ele penetra no tecido da planta quando? À noite, de manhã cedo ou no finalzinho da tarde, quando a temperatura está mais agradável para ele. Entenderam isso? Então, eu estou fazendo um paralelo entre o sistema solo versus o sistema aéreo. E aí, por que no sistema solo, recentemente, porque isso não foi sempre assim, recentemente você vê a explicação dos resultados positivos de agentes de controle biológico no sistema radicular, benéficos, substituindo moléculas químicas, coisa que até agora na parte aérea ainda não conseguiu, por causa dos motivos que eu acabei de explicar. Tá? Outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês é a história do baculovírus anticárcia também. Então, você compra o vírus. Então, ele está aqui, ó, Spodoptera frugiperda múltipla núcleo rhabdovírus. Então, você compra um vírus num pote comercial para pulverizar, e aí você tem um vírus para controle de pragas. Olha que coisa extremamente interessante. Então, isso veio dessa questão de olhar para a natureza e a natureza não passar desapercebida. Os vestígios, os acontecimentos não passaram desapercebidos. E aí aqui ó, tem até um selo, né, de uma empresa de pesquisa, uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E aí quando você ouve pessoas falarem que a pesquisa não é importante, e isso aqui? Como que ela foi descoberta? Se não foi graças a investimento de pesquisa, né? Graças aos projetos de mestrado, doutorado, de pós-doutorado, de incentivo da ciência que ocorre no Brasil, né? Isso tudo que eu estou falando para você não saiu da minha cabeça.
Isso veio de projetos de pesquisa em que se descobriram todas essas questões, todas essas atividades microbianas que justificam, que explicam, que fazem a gente subir num degrau a mais da nossa evolução para produzir alimento, para ser competitivo, para comercializar, né, para trazer desenvolvimento aqui para o Centro-Oeste, para as nossas estradas serem melhores, né, os nossos meios de transporte serem de melhor qualidade, a nossa saúde ser de melhor qualidade, né, ter vacina para todos nós, né, ter escolas de melhor qualidade, com recursos, com equipamentos, né, com insumos, com reagentes. Então, tudo isso é um efeito em cadeia, né? Se o setor agrícola, né, é claro que a geração de renda no Brasil está relacionada ao setor agrícola, à indústria, à prestação de serviços. Então, se a gente conseguir, tiver pessoas inteligentes, capazes de conectar todos esses setores da economia e fazê-los, a pessoa que tem a função de ser professor, ser realmente professor, a pessoa que tem vocês no futuro que serão engenheiros agrônomos responsáveis pela produção agrícola, vocês realmente consigam dar o máximo de potencial de vocês como profissionais. É disso que a gente está falando, né? Eu quero ver os meus alunos ocupando locais, espaços de destaque, não por vaidade, mas sim porque são pessoas que exigiram de si o melhor, né? Trazer desenvolvimento é uma questão de... é o significado, e ter essa postura significa aquilo que eu falei de levantar a bandeira da agricultura sem falar para ninguém e que o seu legado seja a resposta de tudo isso. Você não precisa dizer para ninguém que você é bom, mas aquilo que você faz, aquilo que você constrói, que por consequência, a sociedade ela vai olhar para você. E se não olhar, você fez a coisa certa. Não importa você ficar vivendo num espaço de ego, mas sim viver no espaço da sua atribuição profissional. A sua atribuição profissional é construir, é evoluir, é trazer mudanças, é quebrar obstáculos, né? Melhorar o setor. Vamos pensar sobre isso. E estudem, né? Esse é o momento de estudar? Então estudem. Estudem, deem o máximo de vocês. Aqui outro exemplo de uma empresa comercial, né, Belvéria Oligos, e aqui dois exemplos, né, Belvéria baciana, que também é muito famoso como, né, um fungo que ataca insetos, né, então olha a população, né, de insetos, e também, ó, esse é um fungo que você pode deixar os insetos em câmara úmida, e vocês, se eles tiverem populações de Belvéria, ela vai se multiplicar, vai se desenvolver, e você pode isolar isso no campo. Então, olha que fácil, se você encontrar no campo uma mosquinha dessa, você pega ali com a pontinha de uma agulha, ou guarda esse inseto, traz aqui para o laboratório, a gente isola e guarda o fungo aqui. E pode ser utilizado como agente de controle biológico, tá? Belvéria, muito famoso como agente de controle biológico de insetos, né, de pragas. Aqui vocês não estão vendo muito bem sobre a superfície, né? O Metarhizium anisopliae, ele também é utilizado para controle. Eu não achei nenhum. Ele tem também produtos comerciais, né? Mas aqui sobre a superfície estão vendo parecendo uma pulverulência que é típica de um fungo, né? E aqui também outros exemplos, como bacilos thuringiensis, que a gente já falou, bacilos sérios, bacilos anthrax, bacilos moicoides, bacilos veyhens tefanensis, né, que são utilizados também para controle biológico de pragas e doenças. E vocês poderiam pensar, mas se você for... A questão é que às vezes a gente não domina e não sabe, né? Você acha que é só fungo e só bactéria usada para controle? Esse aqui é um exemplo, né, de uma bactéria, Xenorhabdus, que é simbionte de Steinernema sp, e uma bactéria Protorhabdus, que é simbionte de Heterorhabditis, né? Então, você tem duas bactérias simbiontes com gêneros de nematóides. Então, isso que vocês estão vendo são nematóides. Então, eu dei exemplo de ácaro, dei exemplo de fungo, dei exemplo de bactéria,
e exemplos de nematóides que têm atividades microbianas, né, que são exploradas na agricultura e que são comercializadas, né, dentro da agricultura convencional como uma proposta de inserção, de integralização do sistema, né, usando moléculas químicas junto com extratos de plantas, junto com agentes de controle biológico, né? Vírus também foi outro exemplo que eu dei para vocês, de interações microbianas que o homem tirou, né, dessas relações de equilíbrio que existiam na natureza e tentou modular de uma forma que pudesse utilizar no sistema agrícola para controle dessas pragas. E são iniciativas, são tentativas de tentar fazer com que o sistema agrícola em desequilíbrio fique em equilíbrio. E aqui, né, outro exemplo agora de bactéria que a gente encontra, e agora não como controle biológico, mas sim com uma atividade microbiana ligada à fixação biológica de nitrogênio. Então, vocês vão ter o Bradyrhizobium, né, Rhizobium e o Azospirillum. Então, esses dois gêneros iniciais estão associados com o caso de leguminosas, né? E em leguminosas vocês vão encontrar a presença desses nódulos esféricos associados às raízes, que são os sítios de simbiose da bactéria com o sistema radicular dessas plantas, tá? E isso em leguminosas, Bradyrhizobium e Rhizobium. Esses aqui são dois exemplos de inoculantes que vocês podem colocar, ó, inoculante sólido turfoso para soja, e aí você substituiu, por causa da soja, substituiu a adubação nitrogenada com a aplicação de um agente de controle biológico. E o Azospirillum, claro que existe uma população imensa, acho que uns 20 ou 30 outros gêneros, mas os mais famosos, e que vocês têm empresas que comercializam, né, Azospirillum tem empresas que comercializam, vocês vão encontrar, ele está associado para gramíneas, né, então ele está relacionado com estímulo de crescimento, desenvolvimento do sistema radicular, e a Azospirillum também tem a função de fixação de nitrogênio, só que não vai formar nódulo em raízes de milho, tá? Então, assim como eu falei que o Azospirillum, eu já me lembro, eu lembro que eu já estudei, já vi que Azospirillum, até mesmo as bactérias fixadoras de N, né, as bactérias diazotróficas, que a gente chama em geral, elas são responsáveis por esse processo de crescimento, né, de desenvolvimento da planta. Eles têm essa função, além de fixação de N, a função de promoção de crescimento. E esses organismos são chamados de micro-organismos promotores de crescimento em plantas, a gente chama de MPCPs. Aqui são exemplos, né, de a diferença de plantas controle e plantas com a presença desses promotores, né, compostos. Aqui é o caso da presença de bacilos metilotróficos, aqui, né, controle é 100, e aqui com bacilos, e aí você vê a questão do desenvolvimento, né, visual, fenotípico da planta, e esse desenvolvimento maior, graças à aquisição de nutrientes, liberação de fitohormônios, né, vocês vão ver na disciplina de fisiologia vegetal, a respeito dos fitohormônios, desculpe, a aquisição de substâncias voláteis que vão favorecer o crescimento ou resistência a estresse hídrico também, né, a falta d'água. Então, às vezes, você tem esses organismos que têm essas funções de promoção de crescimento, os MPCPs, né, como bacilos metilotróficos, e aqui também o bacillus subtilis, né, quase tudo igual, mas isso aqui você vê uma leve tendência a ser um pouquinho maior, mais esverdeado, né, às vezes o vigor, devido a essas relações de crescimento promovido por micro-organismos. Então, às vezes, você pode produzir alguns desses bacilos e pulverizar periodicamente. Eu gostaria de ter aula prática com vocês e gostaria de plantar alguns vegetais e a gente inocular alguns bacilos, inocular algumas bactérias, né, pegar micro-organismos de solo e inocular nas plantas e observar se eles demonstram efeitos, né, de uma maneira periódica, com várias aplicações, tanto na parte aérea ou de rega, a gente poderia fazer ensaios dessa forma e observar a questão do efeito do crescimento desses organismos nesse solo.
Esses micro-organismos, esses MPCPs, né, como atividade microbiana, eles reduzem os custos na lavoura. Os solos tropicais existem em escassez de nitrogênio e fósforo, porque esses nutrientes, outro ponto que eu não tinha comentado para vocês, além da complexação dos nutrientes que a gente repõe, é o fato de que nos solos tropicais ocorra a lixiviação. O que é essa lixiviação? Essa percolação do nutriente dentro do perfil, ele fica longe da área da zona de absorção do sistema radicular. E aí vai para o lençol freático, ou ele é lavado superficialmente também. E aí, aquilo que eu falei para vocês, né, a fixação em colóides do solo. Então, os colóides podem aderir o nitrogênio, aderir o fósforo, né, nitrogênio oriundo, né, de processos, né, dos ciclos biogeoquímicos, ciclo do nitrogênio, e ele fica fixado nesses colóides e ele deixa de ser absorvido pela planta. E aí você vê um solo com nitrogênio, com fósforo, no entanto, a planta expressa sintomas de déficit de nitrogênio e fósforo. Outra característica, né, que nós temos dos MPCPs são micro-organismos que são responsáveis por essa solubilização do fósforo. Vocês têm artigos que vão falar sobre isso no seminário de vocês, que vão explicar sobre formas de você adicionar micro-organismos e disponibilizá-los para os solos. As bactérias fixadoras de nitrogênio, os FBNs, né, ou também chamadas de bactérias diazotróficas, elas vão ser presentes nesses solos, elas são bactérias habitantes naturais desses solos, eles vão ser responsáveis pela conversão desse nitrogênio, N2, gasoso, para formas que são disponíveis para as plantas, né? Lembrando do que eu falei agora há pouco, o gênero Azospirillum são para as gramíneas e o gênero Rhizobium para as leguminosas, né, ou Bradyrhizobium. E esses micro-organismos, quando eles estão simbioticamente ligados, essas bactérias diazotróficas, quando elas estão simbioticamente conectadas com as raízes das plantas, elas podem promover um aumento de 30% do rendimento, né? E no caso da agricultura, a economia, né, de dinheiro que você tem, no caso da soja, de você não ter que fazer uma adubação de base, né, com nitrogênio, pelo fato da bactéria já realizar esse processo no ambiente. Outros gêneros de bactérias de FBNs, né, com potencial para, além de fixar nitrogênio, realizar também a promoção de crescimento das plantas, é o Acetobacter, Azoarcus, Gluconacetobacter e o Herbaspirillum, Metylobacterium, Klebsiella e Burkholderia. Klebsiella eu sempre encontro aqui no laboratório, assim. Ela é uma bactéria em particular, fácil de ser detectado, tá? E sobre a outra atividade microbiana que vocês vão ter, que são mediadas por micro-organismos, a ação são bactérias e fungos que fazem solubilização do fósforo. O que é solubilização? É disponibilizar esse fósforo para essa planta. O fósforo no solo, ele tem quantidades que, na verdade, são absorvidas em uma pequena quantidade, mas que são muito essenciais. E a adubação fosfatada, ela é rapidamente fixada. Fixada significa, vai ficar conectada com os colóides. Assim, as raízes de plantas, elas não vão conseguir absorver, né, na solução do solo, e aí faz-se necessário, né, de uma conexão da manutenção dessa população de solubilizadores de fosfato no solo versus a suplementação pelos processos de adubação. A gente já faz a adubação, mas poucas vezes se questiona a presença desses solubilizadores, que são esses indivíduos, esses micróbios que vão dissociar esse fósforo, né, se ele estava fixo, preso, né, então é algo do tipo, você tem dólar, mas dólar você não gasta aqui no supermercado, aqui no Brasil. Você precisa transformar o dólar em real. Então, ele estava fixo. Então, você precisa solubilizar, deixar ele numa forma do dólar para o real, e aí eu posso gastar esse dólar para comprar as coisas que eu desejar. Então, eu preciso disponibilizar, solubilizar o fósforo, e isso é feito por micro-organismos. Então, você tem micro-organismos solubilizadores de fósforos, inorgânicos, indisponível, que está fixado, e aí você pode deixá-lo de uma forma disponível. É algo do tipo, né, sempre, você não come um arroz cru, né, você precisa cozinhar, né,
Então, no momento que você cozinha, você deixa ele de uma forma mais fácil de ser solubilizada, né? Alguns tipos de vegetais nós temos dificuldades de digerir, né? Alguns animais têm enzimas capazes de digerir alguns tipos de componentes. Então, é mais ou menos isso. Então, se você for imaginar, dentro da nossa flora intestinal, dentro da flora intestinal de diferentes animais, até mesmo dos animais utilizados na pecuária, você tem micro-organismos que solubilizam os nutrientes, e se ele solubiliza, significa que dentro da pecuária você vai ter um maior ganho de peso, né, devido a essa questão dos alimentos que estão sendo consumidos, eles não só mecanicamente estão sendo quebrados, mas eles estão sendo assimilados, formando músculos, né, formando porções para exploração, atendendo os interesses da produção pecuária. Tá? Os micro-organismos mineralizadores, né, eles transformam as formas orgânicas em formas inorgânicas, lembrando que planta absorve a forma inorgânica, né, para serem absorvidas, tá? Sempre, sempre, sempre anotem no caderno de vocês. São as formas inorgânicas que as plantas absorvem. E aí, isso, você vai ter isso como um elemento importante para as plantas absorverem. Então, às vezes, você vê dentro do sistema produtivo, você considera que só haja necessidade de incorporar nutrientes, né, sem considerar o protagonismo e a importância dessas relações de micro-organismos com as raízes das plantas. Bactérias e fungos, eles vão liberar ácidos orgânicos, cátions, H+, né, alterando o pH do solo, é claro, né. Então, existem bactérias e fungos que podem acidificar. Eles podem produzir exopolissacarídeos, né. Então, exo é fora, jogam para fora da célula bacteriana, que eu mostrei agora há pouco, os tipos de células bacterianas. Açúcares, né? São açúcares com várias cadeias, polissacarídeo com uma cadeia longa, né? E se ela é uma cadeia bem longa, grande, ela é de difícil quebra. Então, e que podem ter ações justamente sobre o processo nessas conexões do fósforo com esses processos de fixação com coloides, esses exopolissacarídeos podem estar atuando, né, nessa disponibilização, né, desse nutriente. Então, você tem também sideróforos e enzimas importantes com múltiplas funções que são implementadas no solo, executando as inúmeras funções que a gente conhece. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a atividade microbiana era isso. Eu espero que tenha sido alcançado o objetivo, né, de ter sempre muito conteúdo, acaba, né, a gente falando. Mas eu espero que vocês consigam montar essa coxa de retalho,